Olá, a alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Segunda-feira nós celebramos o 39º ano da Páscoa definitiva de Madre Leônia Milito. E do seguinte, a partir do momento da sua partida, sua volta à casa do Pai, a congregação se reúne constantemente para fazer capítulo. E no capítulo tem uma votação e escolhe uma das irmãs para que seja a responsável geral de toda a congregação. Ontem você viu a entrevista com a Madre Tarcísia, que logo em seguida, após a Madre Leônia, ela que assumiu todo o trabalho da congregação. E agora nós estamos aqui com a Madre Dulcineia. A Madre Dulcineia é também claretiana e hoje ela é a Madre geral, responsável pela congregação no mundo inteiro. Madre, a senhora conheceu pessoalmente a Madre Leônia? Eu conheci a Madre Leônia porque quando eu entrei a congregação tinha 6 anos de idade. Bem no início, então. Sim, a Madre Leônia e Dom Geraldo foram também nossos formadores. E quando a congregação recebeu a aprovação pontifícia em 1967, aí a Madre Leônia com Dom Geraldo e o seu conselho programaram a expansão da congregação, já quase 10 anos, para completar 10 anos em 68, e como presente também para a igreja, então ela prometeu ao Papa Paulo VI de abrir uma comunidade na África. E assim, o nosso grupo era um grupo de noviciado muito grande, 63 irmãs. Nossa, que beleza, hein? Nós fizemos, estamos fazendo 50 anos de profissão religiosa ainda em 21. É o grupo maior da congregação, né? Então eles decidiram, né, os fundadores, com o governo geral, para os 10 anos da congregação, preparar a missão, a primeira missão na África e também a expansão em outros países da Europa. E foi em 68, há 10 anos, a ponto, que ela enviou um grupo, nós éramos em 18. O mesmo número que vieram para o Brasil foi o número que fomos para a Europa. Algumas para as comunidades, as novas fundações da Europa, e outras para se preparar para a África. Eu era entre aquelas destinadas a me preparar para a África. Mas como era a primeira brasileira que terminei os estudos aí, então fiquei morando 34 anos e depois fui para a Ásia, começar a missão na Ásia, que era também um dos sonhos dos fundadores. Aí do Brasil, né, de Londrina para o mundo, eu me considero entre aquelas também que do mundo voltou a Londrina. Aqui no capítulo geral, eu vim para representar a delegação com as comunidades das Filipinas, Indonésia, Índia e Austrália, e aqui fiquei. Mas eu conheci a Madre todos os anos, ela ia à Europa nos visitar e permanecia um bom tempo conosco, passando por todas as comunidades. Então ela foi uma presença muito presente, né? Aqui o jogo de palavra, mas isso mesmo. Uma pessoa não somente presente espiritualmente, mas presente também fisicamente. Ela ia todos os anos e também Dom Geraldo para os retiros, para a visita canônica, e permanecia conosco, sempre alimentando, seja a espiritualidade, né? A fidelidade à vida consagrada e o espírito missionário. Então nós somos um pouco assim as irmãs da primeira hora, né? Depois das cofundadoras do grupo italiano, todas aquelas irmãs que conheceram, viveram com os fundadores e que fizemos parte das fundações fora do Brasil. Ô, Madre, a senhora está com 50 anos de vida religiosa, não é? Então, o que significa que quando Madre Leônia lhe enviou em missão, você era jovenzinha, não é isso? Jovenzinha. A minha pergunta é o seguinte: como é que é esse sentimento de deixar país, deixar cultura, deixar tudo e ir para um outro, algo que totalmente desconhecido? Além da fé, claro que nos protege, mas existe um certo medozinho assim. Como é que é esse primeiro momento de ir? O medo
do desconhecido. Naquele tempo, imagina, para chegar até a Europa, nós viajamos 16 dias de navio. Era de navio, não é como de avião. Não é como agora, que em 10 horas, 12 horas já estamos lá em Roma. Naquele tempo, nós demoramos 16 dias de navio. Então, medo sim, porque essas viagens eram algo assim muito misterioso, muito aventuroso, diremos. Mas o ardor missionário, assim, era contagiante dos fundadores, e nós éramos, assim, com o espírito missionário, sonho missionário, jovens. O jovem não mede sacrifício. Quanto mais difícil, mais encoraja e entusiasma, dizemos assim, né? Quanto maior o desafio, maior a alegria. Mas é o espírito missionário. Eu, às vezes, digo assim de mim mesma, eu não pensava em ser religiosa, mas ser missionária, sim. Depois as duas coisas vão juntas. Mas o sonho missionário, desde antes de entrar na congregação, já fazia parte da minha vocação. E com Madre Leônia, com Dom Geraldo, com a formação que a gente teve, sobretudo com o exemplo deles, nos encorajou, nos desafiou. E aí estamos até agora. Eu fiz 43 anos fora do Brasil. Madre, uma última questão é o seguinte: uma congregação hoje nos 5 continentes, com os desafios do mundo, porque cada época tem os seus desafios, como que é a senhora, como religiosa, animar o mundo, porque o mundo inteiro, de casas, todas as diferentes culturas, como é que é essa experiência para a senhora, que já é o segundo capítulo, que a senhora é eleita como Madre Geral, como é que é esse trabalho de animar no mundo inteiro? Eu penso que Deus me preparou através da formação e mesmo a convivência com os fundadores. Mas me preparou também através da experiência. Se eu tivesse, dizemos, assumido somente como uma experiência de Brasil, de América Latina, eu acho que teria sido muito diferente. Mas com a experiência já de Europa, Austrália e Ásia, onde eu vivi 8 anos, e também pelos estudos que eu fiz em missiologia e convivendo em Roma com alunos, estudantes de toda parte do mundo, muitos africanos, Então, para mim, a igreja missionária nas várias partes do mundo já era muito mais perto, mas também com as irmãs que estão lá. Cada lugar são as irmãs que vivem num lugar que fazem essa, como podemos dizer, essa aplicação ou adaptação, dizemos assim, do carisma na realidade. Ou melhor, uma leitura da realidade socioeclesial, e a partir desta realidade é que nós tentamos viver fiéis ao carisma missionário da congregação. E a congregação está ainda avançando. Nós temos uma novidade para o próximo ano. Opa! O próximo ano, um novo país. Nos 40 anos, aniversário da Madre, nós teremos uma nova comunidade em Moçambique, uma comunidade formativa, porque já temos candidatas, e uma comunidade intercongregacional, 3 congregações brasileiras, uma fundação no Timor-Leste. Opa, que beleza! Então a congregação está se expandindo, Isso é importante. Eu gostaria também de, nesse momento, a você, telespectador do Momento de Fé, que a pergunta que eu fiz à Madre, ela é intencional. Se ela estava no início, essa questão do medo, os desafios, porque nós estamos em período de santas missões populares, e às vezes nós somos convocados aí no nosso vizinho, e a gente tem um medo danado de ir, para as missões. Por isso, importantíssima a resposta. O ardor missionário nos impulsiona não só para o vizinho, mas para outros países. Isso te fortalecerá também para ser um grande missionário na nossa paróquia, Rolândia e tantos outros lugares. Muita paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, que a esperança e a alegria esteja sempre presente na sua vida. Madre, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, e eu convido você também a sempre rezar por ela, porque tem a missão do mundo inteiro de animar quem vai animar. Muita paz para você.